Ao longo da vida, somos constantemente confrontados com decisões difíceis. Algumas escolhas podem parecer pequenas e insignificantes à primeira vista, enquanto outras carregam um peso imenso, com o potencial de mudar o curso de nossas vidas. Independentemente do tamanho ou da importância de cada decisão, muitas vezes nos encontramos em um estado de incerteza, buscando orientação. Nessas horas, a fé pode ser um farol que ilumina nosso caminho, e acreditar na presença da mão de Deus em nossas escolhas pode nos proporcionar paz, segurança e propósito. A fé, no entanto, não elimina a necessidade de tomar decisões. Ao contrário, ela nos dá a força para escolher de forma consciente e florescente. Este texto explora como a fé em Deus pode nos guiar nas encruzilhadas da vida, como podemos identificar a voz divina no meio da confusão do mundo, e como a confiança nas previsões de Deus pode transformar nossa perspectiva sobre as escolhas que fazemos. Vamos aprofundar na compreensão de que, em cada decisão, grande ou pequena, a mão de Deus pode estar nos guiando, moldando nosso destino e nos conduzindo a um caminho que, pelas mais complicações que aparecem, é o melhor para nós. Capítulo 1. A incerteza das decisões humanas. Todos enfrentamos momentos de incerteza em nossas vidas. A humanidade é intrinsecamente limitada em conhecimento e sabedoria, o que torna impossível prever todas as consequências de uma escolha. Em momentos cruciais, seja escolher uma carreira, decidir sobre um relacionamento ou enfrentar uma crise familiar, a dúvida e o medo podem se infiltrar e obscurecer nossa visão. A incerteza nas decisões humanas também está relacionada com a nossa natureza de viver no presente. Não podemos prever o futuro, e isso pode gerar ansiedade. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram grandes decisões sem saber o que o futuro reservava. Abraão, por exemplo, foi chamado por Deus para deixar sua terra natal e ir para um lugar que ele não conhecia. Ele não tinha garantia do que encontraria, mas avanço pela fé, confiando na mão de Deus para guiar seus passos. Neste capítulo, refletimos sobre a condição humana de não ter todas as respostas e como essa incerteza pode ser um acontecimento para buscarmos a direção divina. Capítulo 2. O papel da fé em nossas decisões. A fé desempenha um papel fundamental em nossas escolhas. Para aqueles que acreditam, ela funciona como um sistema de apoio que dá conforto e segurança em meio à incerteza. Mas o que exatamente significa tomar decisões com base na fé? Envolva confiar em algo maior do que nós mesmos. Acredite que Deus tem um plano para nossas vidas e que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver claramente. Decisões orientadas pela fé não são decisões passivas. Eles requerem um coração aberto à oração, à meditação e à busca de sabedoria nas Escrituras. Na prática, isso pode significar buscar orientação divina antes de tomar uma decisão importante. Pode ser uma oração silenciosa, um tempo de reflexão espiritual ou até mesmo buscar conselhos de pessoas que se reúnem da mesma fé. A fé nos ajuda a ver além do imediato, nos capacita a tomar decisões que sejam consistentes com nossos valores espirituais e nos encorajamos a agir em alinhamento com o que entendemos ser o propósito de Deus para nossas vidas. Capítulo 3. Discernindo a voz de Deus. Uma das perguntas mais frequentes quando falamos sobre a mão de Deus em nossas decisões é: como podemos saber se estamos ouvindo a voz de Deus ou simplesmente sendo influenciados por nossos próprios desejos e medos? Essa questão é crucial, pois discernir a vontade de Deus pode ser um desafio, especialmente quando estamos emocionalmente envolvidos em uma situação. A Bíblia nos ensina que Deus fala de várias maneiras, através de sua palavra, do Espírito Santo, de situações e até mesmo de outras pessoas. O discernimento espiritual é uma habilidade que desenvolvemos à medida que nos aproximamos de Deus. Isso envolve oração, estudo das Escrituras
e sensibilidade ao Espírito Santo. Muitas vezes, a paz interior que sentimos ao fazer uma escolha pode ser um indicativo da direção de Deus. Por outro lado, inquietações e dúvidas constantes podem sinalizar que devemos reconsiderar. Neste capítulo, exploramos maneiras práticas de desenvolver o discernimento espiritual, incluindo a importância de um relacionamento constante com Deus, que nos permite ouvir sua voz mais claramente em momentos de decisão. Capítulo 4. Confiança na providência divina. Uma das maiores vitórias de fé é a capacidade de confiar nas exceções de Deus. Mesmo quando enfrentamos decisões difíceis e os resultados parecem incertos, podemos ter a certeza de que Deus está no controle. A exceção divina se refere ao cuidado contínuo de Deus por sua criação e à maneira como Ele trabalha nos bastidores para realizar seus propósitos em nossas vidas. Esta confiança não é passiva. Ela nos chama a fazer a nossa parte, uma tomada de decisões baseadas em sabedoria e discernimento, mas também nos permite entregar a Deus as preocupações sobre o futuro. Quando confiamos nas previsões divinas, entendemos que, mesmo que os resultados de nossas decisões não sejam os que esperávamos, Deus pode transformar qualquer situação em algo que contribua para o nosso bem. Neste capítulo, discutimos histórias bíblicas e contemporâneas que ilustram como confiar nas exceções de Deus pode trazer paz em meio às decisões mais difíceis. Capítulo 5. O exemplo de Jesus em tomar decisões. Jesus Cristo é o maior exemplo de como a fé pode nos guiar nas decisões. Durante seu tempo na Terra, ele fez muitas escolhas difíceis, e em cada uma delas, ele buscou a vontade do Pai. No jardim do Getsêmani, momentos antes de sua crucificação, Jesus orou fervorosamente: Pai, se queres, passa de mim esta cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa declaração é um testemunho poderoso de submissão à vontade de Deus, mesmo em meio à dor e ao sacrifício. O exemplo de Jesus nos mostra que tomar decisões com base na fé não significa que sempre será fácil. Muitas vezes, envolve sacrifícios e entrega. No entanto, quando confiamos na vontade de Deus, podemos ter certeza de que Ele está trabalhando em nós e através de nós, mesmo nas situações mais desafiadoras. Capítulo 6. O impacto das decisões. Baseadas na fé em nossa vida. Decisões guiadas pela fé têm um impacto profundo em nossas vidas. Elas nos transformam, moldam nosso caráter e nos aproximam de Deus. Cada vez que escolhemos confiar em Deus, em vez de depender exclusivamente de nosso próprio entendimento, crescemos espiritualmente. Isso não significa que todas as nossas escolhas sejam perfeitas ou que não enfrentemos desafios, mas significa que, ao confiar em Deus, estamos plantando sementes de fé que irão florescer no tempo certo. Este capítulo explora como a fé transforma nossa perspectiva sobre a vida e como, ao tomar decisões com base na orientação divina, experimentamos paz, propósito e satisfação profunda. Capítulo 7. O poder da oração nas decisões difíceis. A oração é uma das ferramentas mais poderosas à nossa disposição quando enfrentamos escolhas difíceis. Ela nos conecta diretamente a Deus e abre um canal para que sua sabedoria e direção fluam para nossas vidas. A Bíblia nos encoraja a orar continuamente, especialmente em momentos de incerteza. Filipenses 4:6-7 nos lembra: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresenta seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Este capítulo examina a importância de uma vida de oração e como ela pode nos fornecer clareza, paz e direção em meio às incertezas da vida. Conclusão: a vida é repleta de decisões difíceis, mas a fé nos oferece um caminho seguro para navegarmos por elas. Quando permitimos que a mão de Deus guie nossas escolhas, descobrimos uma paz que transcende a compreensão e um propósito que dá sentido às nossas vidas. A fé não é uma fuga da responsabilidade de tomar decisões. É uma parceria com o Criador que deseja o melhor para nós. Gratidão.
Que Deus abençoe a todos.